Bom dia, minha gente linda! Deixa eu te contar, hein? Olha só, o amor hoje prevaleceu. Olha, sabe por que eu tô falando isso? Hoje de manhã, quando eu saí de casa, eu presenciei uma situação na rua que não foi nada agradável. Já vou contar no início do programa aqui. Eu tava saindo do meu compromisso e eu vi uma situação nada agradável. Tava tendo uma discussão com dois homens na rua, não sei o que, uma confusão. Eu olhei aquilo e falei, meu Deus, gente, o que tá acontecendo? Parei o carro metida, e fiquei só observando. Aí, de repente, já veio um outro senhor e tentando apaziguar a situação e não sei o que, eles brigando. Eu falei, meu Deus, aquele ali vai enfiar a mão no outro e vai dar o B.O., né? Já vai dar um vucu-vucu. Eu não sei o que esse senhor falou, acredito que era filho dele, foi lá e falou alguma coisinha assim, não sei o que, os dois se afastaram e eu só olhando. De repente foram lá, se abraçaram e saíram. Eu fiquei olhando e falei, meu Deus, o que é que está acontecendo? Será 8h15 da manhã, gente. Não sei se era briga de vizinho, não sei se era briga de gente de carro na rua, o que foi. Só sei dizer que o amor prevaleceu. Por que eu tô falando isso? Porque muitas vezes, quando acontecem situações assim na nossa vida, a gente precisa respirar fundo e deixar o amor prevalecer. Não pelo outro, mas o amor próprio, gente. Porque nada adianta a gente ficar no meio dessas discussões, essas coisas que vão trazer um peso para o nosso dia. Imagine vocês como ia ser o peso no dia dessas pessoas. Eu entrei no carro, eu já estava no carro, eu liguei meu carro e fiquei pensando, eu disse, gente, 8h15 da manhã esse vucu-vucu, em plena terça-feira, o que é que está acontecendo num dia tão bonito como esse? E aí eu brinquei comigo mesmo e falei, nossa, o amor prevaleceu. Por isso que eu estou começando o programa hoje, compartilhando com vocês esse momento. E aí, como é que foi o início? Bom, se essas pessoas assistem o programa, vão querer me esganar. Mas vamos lá, como é que foi o início da tua manhã nesta terça-feira, gente? Tá lindo o dia, né? Aliás, tá um dia maravilhoso. Ai, Ju, não tá aquelas coisas não. Ai, mas faz o dia bonito pra ti mesmo. Sabe o que você faz? Fecha os olhos e só pensa assim, ó, meu Deus, o que eu passei para chegar até aqui? E quando você abrir, você olha, você vai ver o céu, você vai dizer, ei, tem uma oportunidade hoje para mim. Mais um dia para poder viver. Só pega e vai. Vai fazer as tuas coisas sem deixar de agradecer o cara lá de cima pela oportunidade de você ter mais um dia aí na sua vida. E aproveite todos esses minutos, esses segundos, com muita vontade mesmo, e amor pela vida. Tá bom, minha gente? E hoje, no início do programa, eu resolvi trazer essa mensagem, guarda aí no teu coração, na tua cabeça, mas guarda também aí, ó, o nosso contato do WhatsApp, 3360-1101. Este contato é para que nós possamos ter aquela interação que eu adoro, fora também aqui da tela da TVC Panorama. Ali você pode enviar sugestões, ideias de pauta, todo o assunto que você quer ver que não passou ainda pelo programa, aqui por Muito Mais com Ju Pavan, você pode enviar aí sugestões ali neste contato também. E assuntos que passaram por aqui ou assuntos que nós vamos estar abordando, a interação pode continuar também através do WhatsApp, através de perguntas, comentário. E a interação também pelas redes sociais. Tem o Instagram da TVC Panorama, diariamente é postado ali todas as novidades, os conteúdos que nós trazemos aqui na emissora. E também tem na palma da sua mão o quê? O aplicativo da TVC Panorama, que você pode acompanhar todas as... Eu adoro fazer isso aqui, né? Que ele faz um negocinho, quer ver? Ele vai virar. Vira o negocinho. Ele virou. Este aplicativo não pesa nada no seu celular. Na palma da sua mão você tem todas as informações em tempo real, até porque você pode acompanhar também a transmissão da TVC Panorama no seu telefone, ali no seu smartphone. A pauta de hoje parece que ela caiu com uma luva para Juliana, né? Eu falei ontem sobre isso, sobre a questão da nossa fala. Ó, já volta, querida voz, não saia, pelo amor de Deus, que eu tô com uma mulher aqui do meu lado que vai puxar minha orelha. Eu falei ontem sobre a questão da minha voz, que de vez em quando ela vai e volta, né? Aquela coisa. E muita gente não se dá conta de que é importante fazer a nossa higiene vocal, de ter os cuidados com a nossa voz. Hoje em dia, comunicação é tudo, não somente com a voz, né, com as nossas atitudes, as nossas ações, enfim. Mas saber se comunicar, saber como se comportar na hora de expressar alguma coisa através da fala é muito importante. Por quê? Porque voz é emoção. Então, tudo que nós sentimos, tudo que nós estamos passando, quando a gente vai falar, vai se expressar, a gente acaba soltando junto com a voz. Então, se você está muito bravo, você vai e solta a voz de um jeito mais assim. Você está muito nervoso, isso aqui. Ou você está muito ansioso ou preocupado, às vezes perde a voz.
Então, são inúmeras as situações que acabam acontecendo na nossa vida. E hoje eu tenho a presença da Michele Murchio, é isso? Murchio. Ela que é jornalista e mentora e vai falar sobre como ter uma boa comunicação e uma oratória fluente, trazendo inclusive dicas para cuidar realmente das nossas cordas vocais, de fazer esse trabalho de higienização vocal, para que a gente possa se expressar cada vez melhor. E hoje, conversando com ela, nos bastidores, ela estava me passando aqui todo o trabalho. Eu já vou sentar aqui, pode ser, Cris? Todo o trabalho que ela desenvolve já há muitos anos. Ainda perguntei, eu disse, tu é fono? Ela falou, não. Mas com toda a experiência dessa mulher, todos os cuidados, todos os trabalhos que ela já desempenhou, enfim, as dicas e também através de mentorias, tudo isso, ele traz realmente uma responsabilidade muito grande dos cuidados que ela precisa ter também com a voz dela, porque ela trabalha e muito com comunicação. Seja bem-vinda, tudo bem, Michele? Muito obrigada, eu que agradeço a presença aqui nesse teu programa. E você é uma querida, você é maravilhosa. Ai, obrigada. Encantada com você. Que eu adoro recebê-la, é uma coisa boa, adorei, obrigada. Então, eu estou muito lisonjeada de estar aqui e queria te agradecer ao público, né, pela audiência e dizer que é isso mesmo, né? Nós expressamos aquilo que nós sentimos. Sim. Então, tendo em vista isso e tendo em vista que a comunicação é a nossa ferramenta principal, é o que a gente usa para falar o dia inteiro, é a nossa voz, então a gente precisa valorizar mais, ter mais autoconsciência para utilizar essa ferramenta da melhor forma possível e preservá-la, né? Porque se é o nosso principal instrumento, a gente tem que dar mais valor para isso e tem que ter mais cuidado com isso. Porque senão a gente vai prejudicar a nossa oratória, a nossa comunicação e com isso não vai ter uma comunicação eficiente. Porque o nosso objetivo, é que a nossa comunicação chegue até o próximo e atinja os nossos objetivos. Seja eficiente. Exatamente. Mas o que seria então a oratória, Michele, né? Para que ela serve? Então, a oratória, na verdade, tudo começa ali em Aristóteles, né, na Grécia Antiga, com a retórica. E a retórica é o conceito que a gente sabe hoje que é uma ciência em que se trabalha oratória, retórica e eloquência. Michele, só um minutinho, eu vou ter que dar uma pausa. Infelizmente, porque eu vi que teve algum problema técnico, eu vou chamar sobre o dia do crochê. Gente, desculpa, mas aconteceu algum problema com o microfone que a gente vai ter que trocar. Enquanto eles vão trocar o microfone da Michele, a gente vai falar um pouquinho sobre o dia do crochê. Daqui a pouquinho explica o que aconteceu, tá bom? Vamos lá? Tem lá na tela? Coloca lá pra gente acompanhar. Eu não sabia, mas olha só que interessante, gente. Hoje é o Dia Mundial do Crochê. E o crochê, ele se popularizou na Europa durante o século XVI. E a palavra crochê, olha só que interessante, é derivada do francês antigo, que significa gancho, que passou a descrever o tipo específico de tecido e agulha de gancho usada para produzi-lo. E o crochê, ele se estabeleceu como uma ferramenta anti-estresse e tem ajudado milhares de pessoas ao redor do mundo a melhorar suas funções motoras e saúde mental. E ao longo dos anos se tornou um símbolo de sobrevivência e união. O crochê tem esse poder. Bora aprender crochê. Eu já tentei inúmeras vezes aprender crochê, gente, mas quando eu vejo o novelo do crochê, a bolinha do crochê e a agulha já me dá uma coisa. Saindo do crochê, voltando para a voz. Desculpa, minha gente. Problemas técnicos. Mas da onde que coisou o negócio? Ah, é? Posso continuar? Pode continuar, tranquilo. Desculpa, Michele. Nada, imagina. Vamos começar do começo. Vamos começar do começo. Então, nós temos a oratória, que é a arte de falar em público, a retórica, que é a arte de argumentar, ou seja, falar bem em público, né? E a eloquência, que é a emoção. É você colocar emoção no que você fala, é você ser convincente e persuasivo, entendendo que essa persuasão não é manipulação. Persuadir é quando a gente consegue convencer alguém, ser influente, se fazer admirável. As pessoas querem ser como você, elas querem seguir o que você está falando, querem fazer o que você faz, e isso a gente alcança quando a gente domina essa tríade, né? A oratória, a retórica e a eloquência. Ou seja, uma boa comunicação, uma boa expressão através da oratória, ela acaba se tornando fluente. As pessoas acabam se influenciando por aquilo que elas estão ouvindo, porque no caso, se você consegue se expressar bem,
acaba prendendo o público, captando, passando a mensagem de uma forma, como é que eu posso dizer, correta, completa? É o que chamam hoje muito, né? Usam muito essa palavra de assertiva. Assertiva. É porque tem muita gente que fala assim, assertiva é falar certo. Não, assertiva é você ser firme, claro, objetivo e se posicionar, porque não quer dizer que você vai agradar, para agradar todo mundo, você vai concordar com tudo. Você tem como se posicionar, só que com uma fala não violenta, né? De uma forma gentil, digamos assim. Então, trabalhar essa oratória é muito importante porque não adianta você ter só conhecimento, você pode ter muita formação, ser PhD, ser doutor, ter bastante conteúdo, mas se você não domina as suas emoções, se você não tem autoconhecimento, se você não trabalha essas técnicas de persuasão, não trabalha a sua voz, a sua oratória não vai ser boa, mesmo você tendo muito conhecimento. E tem gente que fala em público, tem um bom conteúdo, mas não é simpático, não tem carisma, ou é enfadonho, fala naquele monotom que você escuta, o conteúdo é maravilhoso, mas dá vontade de dormir, né? Então tudo isso precisa estar equilibrado, entende? E a fala assertiva, hoje as pessoas estão dando um enfoque muito grande, é por isso que eu acabei de lançar um livro, viu, Ju, ontem. Pois eu já tô sabendo. Felizmente não tenho aqui a versão física. Ontem o livro. Exatamente. E esse livro ele tem esse título, Como Ter uma Fala Fluente e Influente, porque não adianta você ter uma coisa sem a outra. Você pode falar muito e jogar, né, falar o que pensa, digamos assim, Sim. E não pensar o que fala, ou seja, não ter uma fala estratégica, intencional e, com isso, uma fala persuasiva, uma fala que tenha resultados, que traga resultados para a sua vida, para os seus negócios, para o seu discurso. E eu estava acompanhando, né, um pouco da tua trajetória, você que é ex-apresentadora de jornais, inclusive afiliada à Globo e à Record, e tem 30 anos de profissão trabalhando diretamente com a comunicação, né? E assim você já trabalhou em vários, trabalhou com jornalismo, trabalhou já com políticos, trabalhou com curso de gastronomia também, que você passou. Aliás, ela trabalhou com tantos lugares onde você precisou falar em muito, Sim. né? Durante esses 30 anos, Michele, quais são os principais desafios que você pode pontuar no sentido de você buscar cada vez mais ter uma boa oratória? Porque como tu falou ali, a questão de ter muito conhecimento, de ter muita coisa, hoje em dia para você prender o público, quando você vai falar alguma coisa, quando você vai se expressar alguma coisa, você encara inúmeros desafios, dentre eles a questão do celular. Às vezes tu está assistindo uma televisão, assistindo um discurso, assistindo uma palestra, alguma coisa, a pessoa está lá se expressando muito bem, falando muito bem, mas daí a pessoa está lá e acha mais interessante o celular e não sei o quê. Poderia ser um dos desafios que a gente encontra hoje nessa você questão fala da comunicação? na questão da atenção, né? Da atenção? Porque quando você vai se expressar, você precisa prender a atenção do público. Exatamente. Isso, na verdade, esse acúmulo, né, de, digamos, de muita informação, de muita tela, muita gente falando, muita coisa acontecendo, isso é um fenômeno atual, Sim. né? Todos nós estamos expostos a isso, as nossas crianças, elas são muito diferentes das crianças de antigamente e isso tira muito foco. Então, o que acontece? A pessoa, quando ela geralmente me procura, né, para fazer uma mentoria, para fazer um acompanhamento, um trabalho mais presencial ou online, ela sempre vem com essa dor. Eu chego na hora, dá um branco, chega na hora eu tenho todo o conhecimento, eu fico nervosa. É porque, assim, a gente está se vendo muito, a gente está ali com uma câmera. Antigamente, para você ter uma gravação sua, um vídeo seu, você tinha que ter alguém que tivesse uma câmera. Sim. Que já era uma coisa muito incomum. Hoje em dia você tem uma câmera na sua mão, então a sua autoimagem, você se vê todo dia, toda hora, então logicamente você se compara mais, você tem um nível de exigência maior, se critica mais e quando você vai falar você se preocupa muito mais com a crítica alheia, com o que o outro vai pensar de você, do que com a mensagem que você tem para transmitir e o que ela vai impactar na vida do outro.
Quando você consegue virar essa ficha e dizer assim, não é sobre mim, não é meu ego, o que eu tenho para falar é tão importante que não interessa se a minha voz é fina, se é infantil, se eu não tenho uma oratória maravilhosa, mas a minha mensagem é mais importante porque ela vai transformar a vida de alguém. Quando você consegue virar essa chave, você fala com o coração. E aí, é como você falou no início do programa, quando você fala com a sua emoção, com o seu coração, quando a tua fala é genuína, é autêntica, você consegue a eficiência da comunicação. E tem tudo a ver até com o meu trabalho. Exatamente. Porque me perguntam, porque às vezes eu tenho que gravar vídeo, o vídeo tá ali, se eu tô fazendo celular, eu tenho que gravar umas 3, 4, 5, 10, 20 vezes. Porque eu fico irritada, porque eu olho o meu comportamento e falo, não, mas não é assim que eu quero. Agora, assim... vai, né? Foi. O que eu não tô vendo. Exatamente. E com certeza as pessoas se conectam mais com você, com essa Ju que está falando do coração, é o jeito dela, é a autenticidade dela. E aí a gente chega, vou fazer meu merchan, né, gente? Fazer meu pitch aqui. A gente chega no meu conceito, porque eu sempre, quando eu comecei a estruturar minha metodologia, eu peguei esse gancho, né, desse título, branding verbal. Só que o branding verbal, ele estava ali sendo utilizado no mundo corporativo como posicionamento de marca. Eu falo, gente, mas e a gente, né? Esse nome verbal tem tudo a ver. Então, brand verbal aplicado à oratória é o quê? A gente não adianta só você fazer curso de oratória, porque você vai aprender a técnica, mas você precisa primeiro se conhecer, conhecer suas vulnerabilidades, suas fragilidades, os pontos fracos, os pontos fortes, onde você tem que jogar mais luz e valorizar. E aí, você se conhecendo, você está fazendo esse trabalho de autoconhecimento, e você conhecendo o outro também, ou seja, eu preciso me conhecer para quem eu vou falar, para que eu consiga construir um planejamento de comunicação estratégico para aquele público, para aquela audiência. Eu vou falar com o pessoal da televisão, não é do jeito que eu vou falar com a comunidade quando eu estiver lá perto, não é do jeito que quando eu for falar com uma criança, quando eu for dar uma palestra para empresário. Cada público tem uma linguagem. Exato. E para cada público você tem que adaptar essa linguagem para transmitir a sua mensagem. Né? E fazer esse trabalho de autoconhecimento, empatia, que é o conhecimento do outro, do teu público, da tua audiência, e também os elementos, os recursos comunicacionais que você tem. E aí entram, né, as partes mais técnicas, como trabalhar a voz, a boa dicção, a boa articulação, como estruturar o pensamento para não dar branco, o que fazer quando dá branco, porque sempre dá, né, ou quase sempre. Tudo isso tu passa no teu curso. Tudo isso, E são situações, assim, ela está mencionando ali a questão do dar o branco, vamos supor, e é fato. Sim. Você está num discurso, você está numa apresentação, você tem alguma coisa, às vezes acontece de dar um branco. O que fazer realmente na hora? Exatamente. Eu busco geralmente o improviso. Mas assim, como eu não sei. Quando eu vejo, eu já fui. Pois Porque acontece, né? Quantas vezes aqui na TV mesmo já me deu branco, de eu estar falando uma coisa e falar, meu Deus, gente, o que eu estava falando? Com tanta coisa que a gente tem na nossa cabeça. Mas existem muitas estratégias para trabalhar esse branco e, por exemplo, na mentoria eu também trabalho, né, e eu vou fazer um curso agora presencial no dia 23 desse mês. Aqui? Aqui em Tijucas, é pertinho, né, gente? Aqui é tudo pertinho. Aqui em Tijucas ele vai ser um curso presencial, uma imersão presencial de 6 horas, né, vai começar às 13h30 e vai até 8 da noite. Em que eu vou trabalhar todos esses aspectos, dentro da minha metodologia eu trabalho todos esses módulos, e um deles eu achei muito legal quando você começou o programa, que você contou uma história, que é o Storyteller, eu chamo o meu módulo de Storyteller, e o outro é Copy Talk, ou seja, é o quê? Trabalhar palavras estratégicas que acionem gatilhos emocionais nas pessoas dentro de uma história. Você contou uma história, você tinha uma mensagem nessa história que você deu no final e imediatamente as pessoas se conectam contigo porque as pessoas gostam de ouvir histórias. Exato. Então, esse, por exemplo, é um recurso. A gente faz ali uma seleção, uma curadoria de histórias que a gente tem para contar, seja um testemunho, seja algo que você viu, algo que você viveu, algo que você escutou de alguém, né? Ou algo que você leu. E isso
isso forma um banco, um arquivo na tua mente. Quando dá um branco, você vai para esse arquivo. Por quê? Porque as pessoas não vão prestar... Você não vai dizer para as pessoas, dê um branco. Não. Você vai faz um silêncio estratégico, conta uma história, depois você... Ao contar a história... Você consegue lembrar. O teu cérebro volta para aquele ponto. Poderia ser um improviso, que é o que eu faço. É um improviso. Várias vezes aconteceu. É um improviso. Eu improviso um negócio lá e vai. Outra coisa que é muito boa de fazer, como quebra de padrão também, né? Numa palestra, num discurso em que você deu esse branco, fazer uma interação com o público. Chamar o público, fazer uma dinâmica, perguntar, sabe? Isso é uma estratégia. E aí, quando você relaxa, porque o que acontece? Quando dá o branco, aciona a tua área do cérebro límbico, que é luta e fuga. E aí dá um branco porque você está naquela tensão de ou eu vou lutar ou eu vou fugir, né? Então, você precisa relaxar, retomar e prender o público. Retomar a sua tranquilidade, a sua segurança, e o seu cérebro vai acionar aquilo que você perdeu, né? Aquele lapso que você teve. Meu Deus, imagina, você que está me assistindo agora, deixa eu perguntar para vocês deram um branco naquele momento de apresentação do teu TCC, uma apresentação em alguma palestra, em alguma coisa que aconteceu, o que você fez? Eu quero saber, manda pra gente ali no WhatsApp 33601101. Você tem dificuldade de se expressar, de falar? Porque tem muita gente que tem essa dificuldade de ter uma boa comunicação e quer falar. E com o advento das redes sociais, com a própria pandemia, muita gente começou a usar esse recurso aqui das redes sociais para fazer o seu trabalho, né, para expor o que está fazendo, perdeu o seu emprego, começou a usar as redes sociais para divulgar. E aí teve muita gente que começou a criar perder esse medo de se expor nas redes sociais para falar, para dialogar, para usar a comunicação, usar as redes sociais a seu favor. Que tem muita gente que eu conheço que tinha muita vergonha de tirar uma foto e hoje usa o Instagram para divulgar o seu produto ou serviço e deslancha de um jeito que eu falo assim, meu Deus, essa pessoa nasceu para isso. E em alguns casos foi inevitável, porque entraram ali as salas de Zoom para que houvesse as reuniões. Exato. E a pessoa não tinha como dizer, eu não vou abrir a câmera, eu não vou participar, né? Dentro de um ambiente corporativo, ela foi obrigada a isso. E assim, Ju, quando você conhece alguém, o que você faz? A primeira coisa que você faz? Pergunta o nome, sei lá. Você vai para o Instagram da pessoa, você vai conhecer a pessoa no Instagram. Eu sou do modo antigo, pergunta o nome. Não, eu falo assim, você conheceu alguém, a pessoa, né, entrou em contato com você, uma empresa, enfim, alguém te recomendou uma loja de roupa. Vai pesquisar no Instagram. Você vai pesquisar no Instagram. Então, tem gente que fala assim para mim, eu não preciso de curso de oratória porque eu não dou palestra, eu não falo em público. Mas o problema é que você não precisa de oratória só para falar em público. Você precisa de oratória para liderar equipes, para falar com seus funcionários, para melhorar as suas relações interpessoais na sua família, para que você consiga... Quando acontecer uma necessidade de falar, de gravar um vídeo, de dar uma entrevista, né, e de apresentar um projeto que você quer muito que alguém compre de você, você precisa ter essa oratória afiada. Exato. Inclusive, quando eu falo em comunicação estratégica, né, eu falo assim, gente, eu faço planejamento até para falar com meu marido. Tem assuntos que são difíceis que não dá para você falar o que você pensa, você tem que pensar o que você fala. E você tem que... Deus. Você não faz isso, você não fala assim, não, vou falar com meu pai, mas tem que ser com calma. Porque ultimamente eu tô planejando com todo mundo, porque olha... Eu chego, já vem tudo com o pedra na mão. Eu falo, vamos planejar como vai chegar. A pessoa tá bem, não tá? Pera, vou chegar desse jeito. De certa forma, a gente já faz isso, né? A gente já fala assim, eu vou falar com o fulano. Não, mas eu já conheço o fulano, então deixa eu falar num outro momento. Porque você já sabe que você tem que planejar a forma como você vai falar. Gente, tudo na nossa vida é planejamento. Não adianta fazer tudo por impulso, porque tudo que tu faz por impulso... Exatamente. Dá coisa. Tem pergunta na tela? Coloca lá. Mas não é, tu tá rindo, mas não é verdade? Ele só ri, faz assim. Coloca lá, perguntinha, deixa eu ver. Ai, tô toda coisada aqui. Cadê a pergunta? Cláudia de Brusque. Quais bebidas... gostei. Muito importante. Quais bebidas ou comidas podem ser prejudiciais para a nossa comunicação?
Cláudia de Brusque, muito obrigada pela pergunta. Acredito eu que é tipo, você vai... É muito importante, até tem um reel falando sobre isso, bebidas, né? Bebidas é interessante que você evite assim, antes de falar em público, ou antes de gastar muito a sua voz naquele dia, você evite lácteos principalmente porque tudo que é lácteo, né, leite, iogurte, queijo, produz um muco excessivo na tua corda vocal, né, aqui vai te atrapalhar, que vai fazer aquele, né, aquele ram-ram, e aquilo é um ruído de comunicação. Você sabe que em menos de frações de um segundo, a pessoa perde o foco. Então, pronto, já desconectou, a pessoa já não está mais conectada na sua comunicação. Pai faz isso. E aí, quando a pessoa tem muito muco, produzindo muito muco, né, ela acaba tendo mais esse pigarro, e isso também atrapalha a respiração, dá uma certa... né, a pessoa fica mais ofegante. Café, porque o café é um estimulante, né, e hoje a gente tem também que ter um cuidado muito grande com a procedência do café. Tem cafés que tem muita sujeira, muita sujidade mesmo, né? Então, dependendo do tipo do café, um café todo poluído, ele vai trazer ali uma irritação na garganta por ele ser um excitante natural. E também os alimentos assim muito pesados, né, antes de falar. Sim. Eu me lembro que eu assisti uma entrevista do Joel J, que ele falava assim, na primeira grande oportunidade que eu tive de palestra na minha vida, eles reuniram, era um evento grandioso, reuniram e era antes um almoço. E todo mundo pediu aqueles pratos, né, era um chefe maravilhoso, fantástico, e ele pediu um frango com salada. E o pessoal ficou, ué, você está aqui nesse evento chiquérrimo, vai comer frango com salada? Ele falou, olha, eu esperei 15 anos por essa oportunidade, não vai ser um prato de camarão ou alguma comida que vai atrapalhar, eu vou comer o mais leve possível para que eu tenha a melhor performance possível. Olha, e é verdade que a maçã ajuda muito na limpeza das vocais? A maçã ela é adstringente, né? Então ela promove essa limpeza. Eu falo isso porque tinha a Ellen Francine, que trabalhava aqui, ela trabalhava de produtora do programa, muitos anos. Eu nunca me esqueço que ela chegava sempre com a maçã. Juliana, come maçã antes de entrar, porque sempre tinha um problema com a garganta. E toda vez que eu vou comer maçã, eu lembro dela. Que ela falava da maçã. Eu não indico comer coisas antes de falar, porque eu acho arriscado. Acho que o tiro pode sair pela culatra. Então, o que eu indico? Muita água, muita hidratação. Muita hidratação. Então, é água e nebulização. Todo mundo deveria andar, todo mundo que trabalha com a voz deveria andar com um aparelhinho portátil de nebulização, que a gente só usa quando vai no hospital e está constipado, e fazer aquela nebulização de 2 minutos. Eu vou comprar um negócio desse para mim. Para limpar, para hidratar, umedecer. Entende? Preciso desse negócio. É isso, porque... 1 minuto de silêncio. Ontem mesmo precisava, é verdade? Mas precisa. Vamos lá para a próxima. O repouso vocal, né? Repouso. Como é que é o repouso vocal? Ficar sem falar? Ficar um pouquinho sem falar. Meu Deus, como, Senhor? Vamos lá para a próxima. Ana Paula de Florianópolis. Vou apresentar, olha o que eu falei antes, vou apresentar meu TCC do curso de Direito no final do ano. Como controlar o nervosismo para não me perder completamente na minha apresentação? Inevitavelmente eu vou ter que indicar respiração consciente. É a melhor ferramenta, o melhor remédio, o melhor preventivo, o melhor tudo para quem quer trabalhar tanto a questão da fala em si, né, de ter uma fala eloquente, ter uma fala, falar por muitas horas sem ficar ofegante, sem ficar, enfim, com uma fala prejudicada, sem ficar rouco, sem ficar cansado, é você conseguir aprender técnicas respiratórias que você possa fazer antes da fala. Elas vão te trazer para um nível de consciência, de autoconsciência maior, para você trabalhar a sua calma, entende? E ela vai oxigenar, porque a respiração, qual é a função dela? É oxigenar o cérebro. Sim. Então, quando você faz uma respiração ritmada e consciente, você centraliza a sua atenção, fica com uma atenção mais plena e você oxigena mais o cérebro. Com isso, ele sai um pouco daquele estado de fuga e ataque.
E aí você consegue retomar a sua tranquilidade. E não adianta você ficar sem falar, mas ficar conectado, porque tu começa a ver um monte de coisa, aí... Isso é uma dica, sabe, que eu dou... foi até legal você falar, porque eu tenho até esquecido de dar essa dica. Olha, quando você vai falar em público, vai fazer uma coisa muito importante, vai falar uma coisa muito importante, para de ficar olhando notícia ruim. Olha... Pelo contrário, olha frases afirmativas, poderosas, se olha no espelho, vai no banheiro, faz um alongamentozinho no pescoço, faz pose de poder, fala no seu espelho, eu posso, eu vou falar muito bonito, eu sou poderosa, eu sei o que eu vou falar. Autoprofecias realizáveis, né? Traga essa autoconfiança. Exatamente. Adorei essas dicas, olha só, tem o Instagram lá, da Michele, o contato também. Ali nesse contato você pode obter mais informações sobre esse curso que vai acontecer dia 23, no domingo? Não, é num sábado. No sábado. Dia 23 de setembro, no sábado, lá em Tijucas, tem vaga ainda? Tem vaga ainda. São poucas, né? Porque tem uma limitação lá, o espaço. Olha só, gente, muito interessante. Já pensando, inclusive, ano que vem é ano de eleição. Tem muita gente que precisa saber. Já tá dando a dica aqui, ó. Quem avisa, amigo é. E tem político já inscrito lá. Tem? Tem. Quero saber quem é. Homem, inclusive, porque não é só para mulher, é para homem que também. Que legal! Olha só, uma dica muito importante. São várias dicas importantes que a Michele trouxe aqui. Tem as redes sociais ali, o contato também. E, Michele, que você possa retornar outras vezes aqui. Adorei, passou até o tempo. Estouramos até o tempo aqui para ir pro break. Obrigada, viu? Eu que agradeço, muito obrigada. Quero conversar mais com essa mulher, eu aprendi um monte aqui hoje. Meu Deus do céu, nada de café antes do programa. Não me ofereça mais café. Só água agora. Nós vamos para um breve intervalo rapidinho e voltamos já com muito mais.